Olá, galera! Então, a nossa aula de hoje é sobre fatoração e o que significa fatoração. Fatoração é a gente transformar em produto, tá? E a gente aqui primeiro, a gente vai estudar fator comum dentro da fatoração, né? O que seria fator comum? Fator comum, a gente vai ver qual é a letrinha ou qual é o número ou número e letrinha que estão se repetindo, né? Que a gente pode colocar em evidência. Aqui nesse caso, que a gente tem AX mais BX mais CX, a gente consegue enxergar que o X, ele se repete em todos os termos, né? Então, podemos evidenciar. Então, a gente coloca o X, abre parênteses, tá? E faz a divisão. AX dividido por X vai ficar quanto? A. Coloco mais. BX dividido para X vai ficar quanto? B mais CX dividido para X vai ficar C. Terminou a divisão? Fecha parênteses. Isso é a gente colocar em prática o fator comum, tá? Aqui embaixo eu tenho alguns exemplos, tá bom? A letra A diz 3x mais 3y. O que é que se repete? O 3. O 3 que acompanha x e o 3 que acompanha y. Então, eu coloco o 3 em evidência. Evidência é você colocar fora do parênteses, tá? Multiplicando, né? Abre parênteses e faz. 3x dividido para 3 vai ficar quanto? Vai ficar x. Coloco o sinal de mais. 3y dividido para 3 vai ficar quanto? Vai ficar y. Terminou a divisão? Sim. Então, fecha parênteses. Letra B. Nós temos 5x ao quadrado menos 10x. Observem. Esse 10 aqui, ele é divisível por 5, tá? Se ele é divisível por 5, logo eu posso colocar o 5 em evidência. Ah, professora, mas você falou que o número ele deve repetir, então deveria ser 5x ao quadrado aqui e menos 5x aqui. Não, tá? Se ele for múltiplo, também pode. Então, aqui nesse caso, você vai colocar o 5, tá? E aqui a gente tem o x se repetindo também. Tem o x ao quadrado e tem o x. Você vai colocar em evidência o x que está com o menor expoente. Nesse caso aqui, é 1, né? Nós temos o x ao quadrado e x elevado a 1. Então, ele é o menor. Então, ele que vai ficar em evidência. Abre parênteses e coloca 5x ao quadrado dividido para 5x, temos 5 dividido para 5 fica 1. Então, não precisa colocar, tá? E x ao quadrado dividido para x é propriedade da potência, né? Da potenciação, que diz que repetimos a base e subtraímos os expoentes. Então, 2 menos 1 fica 1. É preciso colocar 1 como expoente? Não, tá? Repete o menos. Quanto que fica 10x dividido para 5x? 10 dividido para 5 vai ficar 2. E x dividido para x vai ficar 1. Precisa colocar 1? Não. Fecha parênteses. Terminou a divisão, terminou a continha, tá? E por último, a letra C. Na letra C, vamos ver aqui o que a gente vai colocar em fator comum. Bom, aqui a gente tem o 8 e o 4. A gente sabe, né, que o 8 dá para dividir por 4. Colocando o menor, quem é o menor? 8 ou 4? O 4. Então, vamos colocar o 4 em evidência, tá? A gente tem um A repetindo aqui e aqui. Só que aqui é A elevado a 1 e aqui é A elevado a 2. A ao quadrado, né? Quem é menor? A com expoente 1 ou A com expoente 2? A com expoente 1. Então, ele que vai ficar em fator comum, tá? E a gente tem o x também. X ao cubo e x ao quadrado. Quem é o menor? X ao quadrado. Então, coloca aqui x ao quadrado. Abre parênteses e vamos fazer as divisões, tá? 8ax ao cubo dividido por 4ax ao quadrado. Professora, você falando, eu não consigo entender muito bem o que você está fazendo. Mas, fazendo o cálculo, como seria? Vamos lá, prestando atenção aqui em cima, ó. 8ax ao cubo dividido por 4ax ao quadrado. Vamos por etapas. 8 dividido para 4 vai ficar 2. A dividido para A vai ficar o quê?
Corto de cima, corto de baixo. Fica 1. Precisa colocar? Não. X ao cubo dividido para x ao quadrado, repete o x. 3 menos 2 fica 1. Precisa colocar? Não. Então, a divisão de 8ax ao cubo pelo fator comum vai dar quanto? 2x. Então, a gente coloca aqui, ó, 2x. Repete o sinal de menos. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer esse segundo aqui, ó. 4a ao quadrado x ao quadrado dividido por 4ax ao quadrado. Então, observem, vou fazer aqui, ó. 4a ao quadrado x ao quadrado dividido por 4ax ao quadrado. Então, quer dizer, 4 corta com 4. A ao quadrado dividido para a vai ficar como? A gente repete o a, 2 menos 1, 1. Precisa colocar 1 como expoente? Não, não precisa, tá? E x ao quadrado corta com x ao quadrado. Então, qual é a resposta? Vai ficar aqui o a. Terminou a divisão? Terminou a conta. Isso aqui que colocamos em prática é o fator comum, tá? Agora, vamos para agrupamento. Bom, galera, e agora a gente vai conhecer o agrupamento, tá? O agrupamento, a gente vai passar pelo fator comum também. Então, aqui, a gente precisa enxergar qual é o termo que se repete e aqui, qual é o termo que se repete, tá? Então, aqui, a gente consegue ver que ax mais bx, o termo que se repete está sendo x. Então, vamos colocar em evidência e dentro do parênteses, colocar os resultados, né, das divisões. Ax dividido para x, a. Mais bx dividido para x, b. Fecha parênteses, coloco mais, tá? E aqui, qual é o termo que se repete? O y. Então, coloco y em fator comum. AY dividido para y fica a. E BY dividido para y fica b, tá? Quando a gente chega nessa etapa de colocar o fator comum, a gente consegue enxergar que a gente tem termos do lado de fora e termos do lado de dentro que se repetem. Então, qual é a resposta? Juntar esses dois aqui que estão do lado de fora, entre parênteses, x mais y, que multiplica com o resultado que está do lado de dentro, de a mais b. Então, a gente faz o quê? A gente coloca os de fora, multiplica pelo de dentro, pelos resultados que estão de dentro, tá? Então, vamos seguir a linha de raciocínio para os exemplos que estão aqui embaixo. Bom, olhando para cá, qual o termo que se repete? O x, né? Então, vamos colocar x em evidência. 5ax dividido por x vai ficar 5a. Mais bx dividido para x vai ficar b. Mais, qual é o termo que se repete aqui, ó? O y, né? Então, y em evidência, 5ay dividido para y, 5a, mais by dividido para y vai ficar b. Juntando os que estão de fora, que é x e y, x mais y, e juntando os que estão do lado de dentro, que é 5a mais b. Tá ok? E aqui no segundo exemplo, vamos ver qual é o x, colocar em evidência o x que está com o menor expoente, que é esse aqui, né? Então, vamos colocar esse x em evidência. E aqui vamos fazer x ao quadrado dividido para x, vai ficar x, repete o sinal de mais. 3x dividido para x vai ficar 3, fecha parênteses. Agora, a gente tem que fazer o daqui, ó, tá? Quem é o termo que está se repetindo? A. Então, A vai ficar em evidência. Vamos colocar AX dividido para A, vai ficar X, mais 3A dividido para A, 3. Fecha parênteses. O que a gente vai fazer? Colocar entre parênteses que estão do lado de fora, X mais A, que multiplica pelos que estão do lado de dentro. Então, X mais 3. Esse é agrupamento, tá? Então, bem tranquilinho. Colocar fator comum primeiro. Depois, fazer um produto, né, dos que estão do lado de fora pelos que estão do lado de dentro. Os que estão do lado de dentro, eles se repetem 2 vezes, tá? Basta colocar uma só vez. Bom, diferença de 2 quadrados. Isso a gente também já consegue lembrar lá em produtos notáveis, quando a gente viu o produto da soma pela diferença, tá? E resulta nisso aqui, tá bom?
Então, nós vamos fazer o contrário agora. Primeira coisa é a gente fazer o seguinte: tirar a raiz quadrada desse e tirar a raiz quadrada desse. Quando a gente tira a raiz quadrada, né, onde tem expoente 2 aqui, ó, a gente consegue cortar, né? Então, o que a gente tem que fazer? O primeiro parênteses serão os resultados de A e B, né? Só que vai ser A e B somando e depois multiplica por A e B subtraindo. Somente isso, tá? Exemplos. Aqui. Quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? X, né? Quem é a raiz quadrada de 49? 7. Então, vai ficar x mais 7 vezes x menos 7. Ok? Na letra B, raiz quadrada de 9a ao quadrado, raiz quadrada de 4b ao quadrado. Quem é a raiz quadrada de 9? 3. Quem é a raiz quadrada de a ao quadrado? A. Mais. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. Quem é a raiz quadrada de b ao quadrado? B. Então, ficou 3a mais 2b e o próximo fica quanto? 3a menos 2b. Sempre o mesmo resultado, um é mais e o outro é menos, tá bom? Essa é a diferença de dois quadrados. Bom, galera, agora temos aí o trinômio quadrado perfeito. Vocês vão escutar muito a abreviação dele, tá? Que é TQP. Então, quando falar assim, gente, vamos aplicar aqui o TQP, é porque é o trinômio quadrado perfeito, tá? Isso daqui vocês vão lembrar lá de produtos notáveis também, o quadrado da soma, o quadrado da diferença, tá? Então, quer dizer, o que a gente vai ter que fazer aqui quando a gente quer aplicar o TQP? A gente vai tirar a raiz quadrada do primeiro, vai tirar a raiz quadrada do último e vai prestar atenção nesse sinal aqui, que acompanha o número que vai estar no meio, tá? Então, assim, quem é a raiz quadrada de a ao quadrado? A. Qual é o sinal? Mais. Qual é a raiz quadrada de b ao quadrado? B. Fecha parênteses e eleva ao quadrado. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Quem é a raiz quadrada de a ao quadrado? A. Qual é o sinal? Menos. Quem é a raiz quadrada de b ao quadrado? B. Fecha parênteses, eleva ao quadrado, tá? Tenho exemplos aqui, ó. A gente vai tirar a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x. Qual é o sinal que a gente deve pegar? Do segundo, então, mais. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. Fecha parênteses, eleva ao quadrado. Professora, aqui é sempre quadrado? Sim. Olha aqui, ele nos diz aqui, ó, trinômio quadrado perfeito, tá? Então, vai ser sempre elevado a 2. E aqui a gente tem 1 menos 6a mais 9a ao quadrado. Então, tira a raiz quadrada do primeiro, tira a raiz quadrada do último e prestando atenção aqui nesse sinal, tá? Quem é a raiz quadrada de 1? 1. Menos. Quem é a raiz quadrada de 9? 3. Raiz quadrada de a ao quadrado, a. Fecha parênteses, eleva ao quadrado.